hoje vamos falar um pouquinho sobre analisador léxico, né? Então, a gente vai entender o que é o analisador léxico, né? E o que é que a gente pode fazer com ele. Então, para que serve o analisador léxico, né? Então, vamos lá. Esse trabalho foi solicitado pelo professor Alexandre Paes, da disciplina de compiladores, né? Então, esse trabalho será apresentado, né, tanto por mim, Joel, como pelo Paulo e pelo Wellington. E aí a gente vai explicar de forma geral, né, como o analisador léxico ele funciona. Então, antes de tudo, a gente começa se perguntando o que é o analisador léxico, né? Ele também pode ser chamado de scanner. O que é que ele faz, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ler caractere por caractere lá do seu ficheiro, né, de texto, ou seja, do seu programa fonte. Ele lê um por um. E após isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai reproduzir uma sequência de componentes léxicos, também chamados de tokens, né, que serão utilizados pelo analisador sintático, né? E aí a gente pode até perguntar, e o que seria o analisador sintático e para que vai servir esses tokens na análise sintática, né? Então, os tokens lá, ele vai servir como frases gramaticais para fazer uma sintetização, né? Que aí vai ser a saída da compilação. Então, o scanner ou analisador léxico, né? Ele pode utilizar, né? E vai utilizar expressões regulares no reconhecimento desses caracteres. O que é o token? O token são padrões de caracteres, né, com significado específico em um código-fonte. E aí a gente também tem outra palavrinha que é bem interessante, são chamados lexemas. Então, são ocorrências de um token em um código-fonte. Então, um exemplo bem simples que eu coloquei aqui. Tem um if A maior que B, return A. Ele vai colocar no analisador léxico, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai estar em comunicação com uma tabela de símbolos, que essa tabela de símbolos vai ser importante e já já a gente fala mais especificamente sobre ela. E o que é que acontece aqui, né? Então, a cada leitura de algo, ele vai colocando aí do lado, como vocês podem ver. Então, tem ID, A, return. Então, ele vai ter que fazer a leitura de cada caractere, como a gente viu no slide anterior. Como eu havia falado, ele vai fazer a leitura de caractere por caractere até chegar no último e a gente fazer toda a leitura daquele código-fonte. Quanto maior o código-fonte, maior vai se tornar o meu código aí em analisador léxico. Aqui a gente pode ver o quê? Que existe a tabela de símbolos, como a gente viu no slide anterior. E para que ela serve, né? É na tabela de símbolo, pessoal, que a gente vai se utilizar do analisador léxico para definir os seus tokens e os lexemas que ele encontrou no código-fonte, né? Então, ele vai se utilizar dessa tabela de símbolos para tentar identificar o que é um operador, o que é uma barra, o que é o símbolo de atribuição e justamente vai identificar cada coisa. Como a gente falou, ele identifica cada caractere. Da mesma forma, né, a gente vai ter também aí o erros léxicos. E o que é isso? É usado para recuperar erros léxicos, como, por exemplo, se tiver algo errado, ele vai identificar como espaço, como alguma também letra que seja reservada ou algo do tipo. E aí a gente também tem os geradores de analisadores léxicos. E para que eles servem? Essa ferramenta ela vai ser essencial por quê? Porque ela vai permitir que a gente consiga especificar, né, em um analisador, definindo as expressões regulares para descrever aqueles tokens. Um exemplo dessa ferramenta é o lex ou flex, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique e dando sequência à apresentação, eu vou mostrar para vocês como instalar e configurar as variáveis de ambiente do Flex do Mingo. Caso o computador de vocês não possua o Mingo nativamente, vocês podem fazer o download a partir desse link para baixar o setup. No segundo link vocês têm acesso aos links para download do Flex. Dentre esses links tem as opções dos binários, do setup. Particularmente eu prefiro o setup. Detalhe, quando vocês estiverem instalando
é recomendável que vocês copiem a parte o diretório de instalação dos arquivos, dos setups. E eles vão ser necessários para criar as variáveis de ambiente. Considerando que as instalações já foram feitas, vocês vão aqui na barra de pesquisa e vão digitar variáveis de ambiente. Abrindo aqui e clicando em variáveis de ambiente, na seção aqui de variáveis de sistema, vocês vão procurar o path, clicar em editar e rolar até embaixo. E clicando em novo aqui, vai abrir uma caixazinha onde vocês podem colar o diretório. É recomendável que primeiro vocês coloquem o diretório domingo. Tá? E lembrando, vocês precisam acessar a pasta bin. Por exemplo, aqui. Eu tenho no diretório domingo e acessei a pasta bin. Eu copio esse link, esse diretório, e vou colar lá na minha variável de ambiente. Da mesma forma, você vai fazer com o Flex. Na pasta bin e cola aqui. Feito isso, vocês dão OK, podem fechar tudo aqui, e a partir de agora os comandos Flex e GCC já vão ser reconhecidos pelo nosso sistema. Deixando preparado aqui anteriormente o nosso arquivo para teste, a gente tem aqui o nosso arquivo analisador.l, onde tem o conjunto de regras do nosso analisador, e a gente vai fazer o seguinte: dar o comando flex analisador.l e ele vai criar um arquivo lex.yy do tipo C, né? Esse arquivo a gente vai executar com o comando gcc lex.yy.c e vamos gerar o executável dele e vou renomear como analisador. Vocês podem observar que vai ser criado o executável do analisador e a gente vai executar ele aqui, analisador.exe. Feito isso, as entradas que eu derem aqui, o analisador ele vai dizer se reconhece ou não. Vou testar aqui uma sequência de dígitos. Ele diz que é um dígito, um sinal de atribuição paradológico. Ele reconheceu um ponto também. Detalhes de código vão ser mostrados a seguir com o Wellington. Então é isso aí, agora vamos dar continuidade à apresentação e execução dos códigos, para a gente apresentar aqui como funciona, fundamentar também, juntamente com nossos colegas Joel e o Paulo, fundamentar um pouco teoricamente e agora a gente vai explicar um pouco na prática como funciona. Meu nome é Wellington e basicamente a gente tem nosso arquivo que será utilizado na execução do Flex, que gerará o nosso analisador léxico, certo? Então, quando a gente analisa nosso arquivo ou nosso código propriamente dito, necessário para construir nosso analisador léxico baseado no Flex, ele tem uma estrutura bem definida, a gente já observa aqui através dos porcentos, né? São 3 seções bem definidas, a seção de declaração, como pode ser vista aqui, ó. Então toda essa seção, essa aqui é a seção das nossas regras, vai até aqui o porcento, e logo aqui no final, as nossas rotinas auxiliares, né? Nós temos a nossa função principal e a nossa função YYLex. Então, começando aqui pela declaração, nessa seção a gente pode declarar, inclusive atribuir os valores às nossas variáveis, podemos fazer as inclusões das bibliotecas, como é o caso do C, que a gente vai utilizar a nossa biblioteca padrão de entrada e saída de dados, né, que é stdio. Temos uma pequena instrução aqui, ó, option no wrap. Quando o Lex é executado, ele vai lá fazer a varredura até o final do arquivo e em seguida, por padrão, ele chama a função YYWrap. Para quê? Porque como o retorno dela é igual a 1, ele entende que chegou ao final do arquivo e pode encerrar a sua execução. Caso contrário, né, se o retorno for igual a 0, simplesmente ele entendeu que a entrada foi redefinida e ele será executado novamente para fazer a análise do código-fonte. Então, se a gente quiser executar várias vezes, a gente pode definir ela aqui como foi explicado, ou simplesmente, quando a gente vai executar aqui apenas uma vez, por exemplo, didático, a gente coloca aqui option
no YYWrap. Ou se não, você pode colocar simplesmente e declarar lá a função e coloca o retorno dela ser igual a 1. Então ele já vai entender que chegou no fim do arquivo e vai encerrar. Logo aqui abaixo a gente tem nossas expressões regulares, certo? Logo abaixo será até interessante a gente entender isso aqui, porque quando a gente utiliza expressões que se repetem e que a gente não define ela como um padrão, fica até difícil para fazer a leitura do código. Então, se a gente vai manipular os dígitos, como está definido aqui, ó, 0 a 9, a gente vai informar aqui essa expressão como chamada dígito. E logo abaixo, se a gente precisar manipular algumas regras utilizando o dígito, a gente só vai especificar ela chamando dígito. Assim como a letra, vai definir de A a Z minúsculo e de A a Z maiúsculo. Na segunda seção, a gente definiu aqui como as palavras reservadas, que a gente vai tomar alguma ação já aqui, né, que serão as regras propriamente ditas. Ou seja, se nós encontrarmos uma cadeia do tipo if ou else, nós temos o quê? Um condicional. E a gente vai chamar a função ytext para informar isso aqui ao usuário na tela. Se for um dígito seguido de um ID, então nós temos um erro. Por quê? Baseado no C, nenhum tipo de declaração de variável, nenhum identificador, ele pode iniciar com número. Ele tem que iniciar necessariamente com uma letra, com um underline. Então, se iniciar, por exemplo, a gente já pode mencionar aqui para o usuário que aqui é um erro. E na última seção, nós temos a rotina auxiliar, né, nossa função principal, seguido da nossa função ylex, que está sendo invocada. E agora a gente vai fazer a execução. Para isso, nós vamos abrir nosso prompt de comando, como nosso amigo Paulo já explicou um pouco sobre a questão das configurações das variáveis ambiente que a gente precisa para fazer a execução diretamente no prompt. Então, eu vou abrir aqui meu CMD, vou abrir a pasta aqui, tá, nossos arquivos que a gente irá executar. Então, o primeiro passo que a gente vai utilizar para gerar o nosso analisador é invocando o flex, digitando o comando flex e o nome do nosso arquivo, cuja extensão é .l, né? Analisador.l, vocês verem o que acontece. Tá aqui, ó. Por enquanto só está o nosso programa e nosso analisador. Vamos dar um Enter e aqui a mágica acontece. Ó. Então o Flex irá gerar um arquivo com esse nome padrão, né, que é Elex, cuja extensão é .yy.c. Esse arquivo é que a gente vai executar com o nosso compilador para gerar o nosso executável, né, que é o programa em si, que irá analisar nosso código-fonte. Então, como é que nós fazemos agora no segundo passo? Nós vamos chamar nosso compilador, digitando o comando gcc, o nome do nosso arquivo, Flex gerou, lex.yy.c, a gente faz traço O e digita o nome do arquivo, exe, vai ficar mais intuitivo. Damos um Enter. Então agora a gente pode perceber o arquivo executável. Então, como a gente já está com o executável, agora será mais simples. É só a gente abrir, então exe, pronto. Já está em execução. A gente vai fazer um teste simples, digitando o comando int a igual a 0, ponto e vírgula. Então aqui ele vai fazer a análise. Ó. Quando ele encontrou a regra que identificará aqui essa palavra reservada, né, que é um tipo de variável, então ele vai informar, né, encontrou int é um tipo de variável. Logo em seguida, um espaço em branco, está aqui, ó. Em seguida, um identificador. A gente só vai abrir agora o nosso códigozinho em C e vai jogar ele de forma completa para a gente ver qual é a saída. Vou dar aqui um Ctrl C. Então a gente já colou aqui, ó, copiamos, colamos o código-fonte completo. Agora vamos dar o Enter. Pronto. Ele deu todo o resultado com base nas regras que foram definidas. Então, logo a princípio ele percebeu que a inclusão da biblioteca, espaço em branco, o operador menor que, stdio.h, biblioteca, operador maior que. Em seguida, encontrou um tipo de variável, né, que é a tipo inteira, outro espaço em branco, em seguida a função principal, que a gente está vendo aqui também as aberturas e fechamentos de parêntese. Temos o nosso condicional, o if, ele disse aqui, ó, é um condicional, vamos colocar assim, int 45ab igual a 0. Ó, tipo de variável int, espaço em branco, e 45ab é o que? Um erro, porque a gente não pode ter um identificador iniciando com número, né? A gente pode iniciar com dígito.
tem que ser letra, um underline. Isso aqui a gente está fazendo, pessoal, é exatamente para o próximo passo, para o passo, que é a análise sintática. A gente está fazendo análise léxica e em seguida a gente faz a análise sintática, beleza? Então fica aquele agradecimento e um forte abraço. Valeu!